A situação que eu estou enfrentando hoje, que vai me levar que vai me levar em definitivo em morar na rua, me fez refletir sobre algumas questões que eu já tenho estudado, falado sempre. E quando eu vejo ali na rede vizinha, né, do Threads, que quando você fala muito sobre a questão, o algoritmo ele acaba te direcionando para esse assunto, né? Já faz 2 anos e 8 meses que eu tô desempregado procurando emprego, né? Então, assim, desde janeiro de 2023 eu tô procurando emprego. Em 23 só consegui uma entrevista, em 24 uma entrevista, e esse ano 2 entrevistas. Já passei, já fiz de tudo, já mudei de currículo, já fiz currículo para várias funções, já fiz oficina e curso de como fazer currículo, já fiz currículo chamativo, já procurei todo tipo de área, até subemprego. Já fiz, eu acho que eu já fiz de tudo, já fiz de tudo. E mesmo assim eu não consigo nenhuma entrevista, eu não consigo nenhuma oportunidade. E o desemprego, com o tempo, o desemprego vai aparecer, vai agindo as suas consequências, né? Hoje eu já não tenho condições de segurar a casa, não tenho dinheiro para comida, não tenho dinheiro para limpeza, é, cheio de dívida de cartão, dívida de condomínio, de empréstimo, água, também estou devendo. Então, assim, estou devendo Deus e o mundo e perdendo as coisas que eu conquistei nos últimos anos. Provavelmente a geladeira não está muito boa, provavelmente eu vou ficar sem geladeira. Então, assim, eu não tenho nada. Hoje eu fico numa sala porque a casa já foi infestada por baratas e eu não tenho condições de comprar remédio ou outras coisas para tentar resolver esse problema. Então, assim, eu vivo o momento mais delicado na minha vida e tô sozinho. E tô sozinho. Então, assim, quem assiste, quem vê esses vídeos, é, ignora, vai dar o like e vai achar normal. E eu que eu fico chateado, que assim, sigo todo o script, né? Estudo, faço curso, consigo me estudar de forma autodidata, busco as áreas que poderiam me dar entrada, tento fazer network, participo de grupos, seja no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, e nada acontece, Então, o caminho que está me levando para morar na rua está se aproximando. Eu tenho alertado isso desde o início do ano passado, que eu tenho alertado que se eu não conseguisse emprego, eu estaria morando na rua bem, bem próximo. E pela primeira vez eu sinto que esse próximo tá se aproximando mesmo, né? Então, acredito que provavelmente em 2026 eu não tenha mais condição nenhuma de manter essa casa e a rua acaba sendo meu único caminho. Isso por consequência do desemprego, né? Eu não tenho network, como eu falei no vídeo anterior. Eu não tenho ninguém para me indicar emprego, não tenho ninguém para me indicar uma vaga. Eu já tentei Bolsa Família, foi negado. Já tentei me cadastrar no aplicativo de entrega, porque eu tenho bicicleta, ainda que velha, para consertar, também foi negado. É, então, assim, eu não consigo nem elaborar um novo projeto, porque eu preciso de equipamento e de dinheiro para poder fazer esse projeto dar certo. Então, o caminho de viver na rua é muito próximo. E por que eu falo isso? Cara, o mapa de pessoas em situação de rua mudou. Não aqui, não só no Brasil, no mundo. Estima-se que, sei lá, 40%, agora não posso provar o fato ainda, de pessoas em situação de rua oriundas ao desemprego, ou pessoas que estão sobrevivendo na informalidade, fazendo biquinhos para sobreviver. São pessoas que não têm condições de manter uma casa. Então, assim, tem famílias morando na rua porque estão desempregadas e porque não há oportunidades de emprego.
O governo fala que está próximo do pleno emprego, sendo que a metodologia do IBGE ela não é uma metodologia de emprego formal ou emprego de CLT. Então, uma pessoa que vende água, ela está automaticamente na pesquisa de pessoa empregada. Então, quando o governo fala que está próximo de pleno emprego, ela não está mentindo, mas está omitindo a informação. E o Rio de Janeiro é uma cidade que tem perdido no termo de industrialização. Boa parte da área é a área de serviços, que é uma área precarizada, que paga muito mal, tem um turnover muito alto, sem falar de burnout e outras questões. Então, quando você pensa em debater desemprego, não é só buscar, procurar currículo, enviar currículo, aceitar a primeira opção, que você vai solucionar o problema. Acredito que quem trabalha com lanchonete, quem trabalha com restaurante, não vai querer contratar uma pessoa formada, com uma opinião própria, sabendo que aquela pessoa pode ficar 3 meses empregada e arrumar um outro emprego. Eu mesmo vi um vídeo, acho que do Edson Castro, falando que um padeiro, em um ano, ele trocou de emprego 4 vezes porque ele conseguiu algo melhor. Então imagina você, dono de uma padaria, empregar uma pessoa e essa pessoa ficar 3 meses. Ela vai querer pegar ou uma pessoa pronta ou uma pessoa que, de uma certa forma, vai dar a garantia de um ano para ela. Então, existem vários modelos, várias questões que também qualquer emprego não é o caminho, e a própria cidade ela não ajuda. O Rio de Janeiro, além disso, é uma cidade muito forte na questão de funcionalismo público. Talvez a única opção que eu nunca tenha tentado porque não tenho dinheiro ou porque não tenho ninguém para me chamar seria mudar de estado ou de cidade. Talvez eu prosperaria. Dizem que Santa Catarina está sobrando vaga, São Paulo você consegue oportunidade com mais facilidade, Nordeste precisa de gente qualificada, gente que possa elaborar novos projetos, novas ideias para o Norte. Então, assim, existe os caminhos, só que eu não tenho as ferramentas, infelizmente. Então, quando a gente pensa, vale a pena procurar um emprego? Eu falo que para mim hoje não vale a pena procurar emprego, porque, como eu já falei várias vezes em outros vídeos, nesse momento eu estou há 2 anos e 8 meses. A última vez eu perdi o emprego em agosto de 2015, eu consegui um emprego em abril de 2018, ou seja, eu fiquei 2 anos e 8 meses desempregado, de 2015 a 2018. Esse emprego foi de 2009 até 2015, sendo que de 2009, 2019 eu tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos, então até conseguir um emprego, até eu conseguir esse emprego que foi por indicação, eu fiquei mais ou menos 6 anos procurando emprego. 6 anos procurando emprego. Então, assim, eu tô literalmente há 15 anos procurando emprego. Há 15 anos não sendo chamado em entrevista de emprego. Há 15 anos não passando na primeira fase. E se eu conseguir 10 entrevistas, são muito. Então, assim, a minha experiência com entrevista de emprego ela não foi positiva. Então, assim, será que ainda vale a pena eu continuar procurando emprego? Infelizmente, eu não consegui elaborar um bom network, uma boa galera. Eu sempre fiquei ali naquele grupo de pessoas que estavam em vagas baixas, de assistente, e infelizmente muita fofoca, então assim, você acaba sendo queimado. E sempre atuo em áreas diferentes, apesar da mesma função, que era assistente administrativo. Eu trabalhei 6 anos na área consular, e trabalhei um ano na área de condomínio de medição de água. Então, assim, eu tenho conhecimento, até um certo momento eu tenho conhecimento com Excel, agora não sei o nome, negócio de TOTVS, gerenciamento de... CRM, eu acho. CRM, esses programas. Então, assim, eu tenho uma boa experiência como assistente administrativo, eu consigo a entrevista. As vagas para ser administrativo hoje exigem faculdade, exige sei lá o que, sei lá mais o que. Daí eu tentei investir em marketing, dizem que marketing seria um caminho que você consegue entrar com faculdade, sem faculdade, comunicação também falam que depois com as regras você conseguiria emprego com faculdade, mas para tu começar no mercado pede faculdade, aí
tu vai para a cultura, aí você esbarra na questão de portfólio, algo que eu não tenho. Então, assim, e muitas vezes a galera não me conhece e às vezes e nega, às vezes, uma pessoa que, sei lá. E quando eu falo de mim, eu tô falando de qualquer outra pessoa que está em situações. Eu já vi documentários, já vi reportagens de pessoas, até em situações mais críticas que a minha, que estão 3, 4 anos procurando emprego, pessoas de 50, 60 anos já morando na rua porque não conseguem emprego. Eu lembro de um documentário, não sei se foi um documentário da Folha ou de uma outra pessoa que tinha um senhorzinho de 60 anos morando na rua. Ele mostrou a carteira de trabalho e a única coisa que ele queria era uma oportunidade. Então, assim, quando os especialistas, os coaches de RH falam que o problema é você, que o problema é o teu currículo, que você não tem estratégia para conseguir emprego, será que eles pegam essas métricas? Por exemplo, você pega hoje, sei lá, a GUP da vida, é, todos os processos seletivos mediante de IA. Então, assim, eles vão lá limitar o tempo onde ela mora, idade, sexo, se tem filho. Então, assim, todo tipo de segregação que a gente já enfrentava no século XX, ela se tornou automatizada. Então, assim, antigamente, hoje, você não precisa mais negar um currículo de uma pessoa negra, de uma pessoa grávida, ou que é mãe ou mãe recente. A própria inteligência artificial descarta. Então, assim, às vezes você tá descartando um bom profissional porque você pediu para a inteligência artificial que não entende a questão humana, a questão pessoal, por causa disso. Então, pessoas como eu, vale a pena continuar emprego? Vale a pena continuar emprego? Eu vejo pessoas que estão lá 3, 4 meses no processo seletivo, até com a pessoa com aquela ansiedade, você não sabe a realidade de cada desempregado, para a empresa falar assim, cancelamos a vaga, ou você não foi selecionado. Então a gente precisa repensar muito essa questão do processo seletivo. E eu já disse, enquanto a gente não tiver um gerenciamento diversificado, com pessoas de todos os tipos, de etnias, de classe, de gênero, de idade, a gente vai ter o controle daqueles que têm o controle sempre, sempre. Porque a mentalidade, eu acredito que a mentalidade da galera de RH hoje é a mesma mentalidade da galera de RH de 100 anos atrás. Isso porque eu não posso nem culpar, porque tem pessoas em pequenas e grandes empresas que não têm RH. Então, assim, não tem o pensamento de gerenciamento, de pegar uma pessoa que às vezes vai ajudar a crescer, pode elaborar um projeto que vai expandir a empresa. Então, assim, ele vai seguir uma linha que vou contratar um cara recém-formado que tenha portfólio, ou seja, tu vai contratar um cara viciado. Quando eu falo viciado, não falo viciado em droga, mas viciado no modelo de trabalho anteriores, que às vezes não vai somar em nada em projeto. Ano passado, eu fiz um texto, eu estava atuando, fazendo uma prestação de serviço, ganhando pouco lá, falando de um ajudante de cozinha que está lá fazendo faculdade de gastronomia, fazendo curso, mas o dono do restaurante, ele vai sempre olhar aquele ajudante de cozinha, por mais especializado que ele tenha feito na vida, como ajudante de cozinha, como acontece comigo. Hoje mesmo eu recebi a mensagem de uma pessoa pedindo para fazer serviço de artes. Eu não trabalho com design há 2, 3 anos. Então, assim, eu já falei várias vezes para essa pessoa, irmão, eu não sou mais designer, eu trabalho com outras coisas. Quer dizer, eu quero trabalhar com outras coisas. Então, e mesmo assim eu não tenho mais computador, porque com o desemprego o computador quebrou, não tenho como consertar e nem comprar um outro computador. Então, uma coisa, tipo um desabafo, mas uma reflexão de pessoas que estão ali 3, 4 anos procurando emprego. As consequências que o desemprego ela pode causar. Eu fico pensando, mano, quem está assistindo esse vídeo, será que tem consciência? Será que pode acontecer com seu filho? Pode acontecer com você? Pode acontecer com uma pessoa próxima e você não perceber que aquilo pode gerar sérios problemas? O quanto de pessoas que estão na mesma vibe que eu, que já tiraram a vida, que tá em situações piores. Eu vi uma reportagem no jornal Um Dia, meses atrás, de uma mulher que tá na cozinha solidária porque
tá desempregada e tá quase perdendo aluguel. Quantas pessoas aqui já comentaram que tá na mesma situação minha de perder a moradia. Então, assim, quando o RH ou a inteligência artificial que eles pedem manda mensagem para alguém desempregado falando que o seu currículo não foi selecionado, será que ele pensa qual a situação que aquela pessoa desempregada tá? Será que ele pensa? Será que quando existe esses feirões de emprego aí, que a galera acorda no meio-dia do dia anterior e ela é negada, será que pensa? Será que essa empresa pensa? Será que essa empresa pensa? Será que hoje não podemos criar novos modelos onde possamos ser mais humanitários, a gente pode mais real? Às vezes você conhecendo a pessoa, por mais experiência que ela não tenha, mas se ela tiver uma teoria, uma ideia boa e falar, mano, se eu você elabora uma prova para essa pessoa, eu tô nessa situação, o que que você faria? É que nem eu já falei várias vezes. Eu fui para uma entrevista de office boy que nem existe mais, ou seja, até a porta de entrada não tem existido mais. Eu fui uma entrevista de office boy, mano, eu fiz teste de pauzinho, fiz uma porrada de perguntinha e a mulher, e a mulher nunca, em vez de perguntar o que você faria se fosse chegar naquela tal rua do Meyer, naquela tal rua em Sulacap. Então, assim, você faz testes, uma pessoa que às vezes o conhecimento de GPS, que na época não tinha o Google tão forte, então assim, o conhecimento que você tem de rua era o pesar, mas o vício do RH em fazer testinho de palitinho, testinho de sei lá o quê. Teve uma reportagem do Google no Globo, meses atrás, que é até teste de água. Se você aceita ou nega, é critério de processo seletivo. É critério de processo seletivo. Então, assim, o que está acontecendo de quem recruta? O que acontece nas faculdades de recursos humanos? É, o que falta para quem está gerenciando pequenas e grandes empresas para contratar pessoas corretas, para aderir a novas oportunidades, que pessoas que possam crescer, que possam virar sócias, que possam crescer. Falta desenvolvimento em diversas áreas. Vai ter um dia que eu vou falar sobre a questão do curso da faculdade, que é um outro problema também. Já falei várias vezes. Como eu já falei, eu sou uma pessoa desenvolvimentista, então tudo que eu faço, todo projeto que eu abraço, é sempre pensando em desenvolvimento, em planejamento estratégico, em projeto a curto, médio e longo prazo. Então, assim, eu penso assim, até para contratar, se um dia for, eu vou saber, mano, quem eu vou contratar. Porque eu já passei nessa situação, eu já sei que tem pessoas em situações igual a minha, que pode ser talentos desperdiçados, porque é um papel, ele está sendo julgado por causa de um papel, está sendo julgado por causa de um algoritmo, está sendo julgado pela idade, por onde ele mora, pela cor, ou pela se a mulher tem filho. Então, assim, a gente está sendo julgado por tanta coisa insignificante. Então, assim, a pessoa estuda 3, 4 anos, recursos humanos, sei lá o quê, para isso? Para isso? Cadê o gerenciamento de pessoas? Cadê o gerenciamento de projeto? O gerenciamento de equipes? Cadê a visão de futuro para descobrir novos talentos? Às vezes aquela pessoa que não tem faculdade, ela possa se interessar na área e querer fazer faculdade. Às vezes ela pode fazer um curso. Às vezes você pode qualificar essa pessoa para abraçar o projeto e não ser mais um que vai ficar 3, 4 meses enquanto você enfrenta o turnover. Então, assim, existem pessoas hoje que deixaram talentos que estão na rua, catando latinha, trabalhando como Uber, trabalhando como iFood, na rua, se matando, porque essas pessoas estão sendo julgadas por um papel, por uma idade, por uma cor de raça e por onde ela mora. Isso é válido? Você acredita que vale a pena a gente seguir esses modelos, enquanto tem pessoas que precisam de oportunidades e não têm oportunidade nenhuma, assim como eu que está próximo de morar na rua, por causa disso? Pense sobre isso e reflita qual é a consequência disso como pessoa, como nação, como nação e como sociedade. E pense qual vai ser o futuro quando as pessoas decidirem que não querem mais procurar emprego, entrar numa crise, as lojas fechando. Pensa no futuro da economia, como seu filho, seu neto, seu sobrinho vai pensar sobre esse modelo de emprego, de processo seletivo. Hoje,
A geração alfa trata a CLT como piada. A geração Z remodulou o modelo, mas ainda continua sendo o controle, não da geração millennials, que está passando por toda essa crise, mas para a galera mais velha, dos boomers para cima. Porque eles que têm o controle com o mesmo processo do século XX. Existem processos parecidos com o processo da década de 40. Reflita sobre isso. Vale a pena? Será que hoje, 2025, vale a pena procurar emprego? Vamos refletir sobre isso.